Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui na humildade, sem maquiagem nenhuma na cara, tá? Eu acabei de maquiar minha irmã e hoje é dia 24, é véspera de Natal. Então eu vou fazer uma maquiagem aqui com vocês e vamos ver o que dá. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu vou improvisar e vou fazer uma aqui e fala, sabe? Então vamos lá. Vou começar com a sobrancelha, porque eu sempre gosto de fazer a sobrancelha primeiro, porque eu acho que a sobrancelha fica muito carregada, sabe? Quando você passa a base primeiro. Então eu vou fazer primeiro a sobrancelha. Com essa sombra marrom que eu sempre uso e vou misturar um pouquinho com a preta, que vai dar o tom exato da minha sobrancelha. Então eu faço uma misturinha assim na mão, desses dois tons. Aproveito e já tiro o excesso e vou fazer a minha sobrancelha. Gente, eu sempre fico quieta nessa hora, porque errar na sobrancelha é complicado. Olha, eu venho, eu preencho bem ela, assim. Depois eu tiro o excesso que sobrou na mão e eu faço aqui, ó, essa entradinha da sobrancelha, porque não fica muito, sabe, muito pesado. Eu venho aqui e faço assim. Tá vendo? Olha, ela fica bem aparente assim no começo, mas é porque eu não fiz o resto da maquiagem. Então ela fica assim, ó, bem aparente, mas em compensação é essa. Mas eu vou fazer a outra e depois vocês vão ver que com a maquiagem não vai ficar tão pesada assim a sobrancelha. Excesso com a outra sobrancelha, agora eu vou vir, vou tirar o excesso e vou fazer essa entradinha aqui, ó. Com o pincel deitado e vou puxar, porque daí automaticamente a sobrancelha já vai ficar esse desenho mais quadrado. Eu gosto dela mais quadrada aqui, assim, ó. Se vocês verem. Assim, e dou uma penteada pra tirar esse excesso. Tá vendo que ela já vai ficando mais natural a hora que você faz isso? Eu penteio ela assim. Escolhi esse CC Cream, que eu gosto bastante dele. Eu venho com essa esponjinha de queijinho, coloco um pouquinho e passo sobre o rosto. Porque é o mesmo efeito que dá com o pincel, só que a base parece que ela fixa mais, sabe? Ela adere mais à pele, então eu gosto bastante de aplicar com o queijinho. Eu vou pegar o espelho aqui porque eu não tô vendo nada, tô olhando só na câmera. Daí eu venho e vou passando esse CC Cream por todo o rosto. Esse mês me deu bastante espinha, eu não costumo ter espinha, mas nesse mês eu não sei o que aconteceu que me deu algumas espinhas, tá vendo? Teve uma aqui na ponta do nariz, algumas aqui, mas, né, fazer o quê? É só a base mesmo pra tampar. Eu gosto bastante desse CC Cream da Make Be, porque ele uniformiza o tom da pele. Então, assim, é excelente pra quem tem manchinhas na pele, sabe? Quem tem marcas de espinha, porque ele vai deixar a sua pele com o mesmo tom em todas as áreas. Então, eu gosto bastante. Ó, daí eu venho passando esse CC Cream por todo o rosto, inclusive na boca, porque deixa o batom mais aparente. E gente, pra sombra, eu não uso primer de sombra, não. Eu venho com o CC Cream e eu aplico na própria pálpebra, porque eu acho que quando a base tá molhada e você passa a sombra, ela fixa mais. Então eu sempre faço isso, ó. Eu venho e passo também aqui. Outra base minha preferida da Boticário também. Vou pegar um pouquinho dela porque ela é um tomzinho mais claro. Eu não gosto de usar corretivo, tá? Eu gosto de usar base mesmo, porque eu acho que dá o mesmo efeito. Assim, tem uma diferença, né? Mas pra mim dá o mesmo efeito, tá? Eu passo aqui nessa região do rosto, nessa linha mais... Esse V aqui, ó, que é abaixo da olheira, só pra tirar essas coisinhas feias que a gente tem, né? E minha voz tá assim, gente, porque... Vou passar aqui na ponta do nariz também. A minha voz, ela tá assim porque eu tenho uma rinite e hoje, na véspera do Natal, me deu rinite. Então eu fico com esse pó da Vult, que atualmente tá sendo o meu preferido do momento, que eu tô gostando bastante dele. A minha cor, pra quem perguntar, é a cor número 2. E eu aplico abaixo da olheira, olha, assim. Só pra... Por que eu faço isso? Porque se cair sombra aqui,
depois fica bem mais fácil de tirar. Então eu concentro bem aqui nessa área bastante pó. Essa sombra aqui branca, brilhante, e eu vou passar abaixo da minha sobrancelha. Eu vou passar essa sombra abaixo da minha sobrancelha, porque ela dá um brilho, ela dá uma levantada, sabe, no olhar. Ela deixa uma coisa assim bem bonita. Então eu vou passar ela aqui, assim, abaixo da sobrancelha. No começo ela fica bem marcada assim, mas é só esfumar bem que sai. Gente, esse truque aqui, ele deixa a sobrancelha muito levantada, muito perfeita, sabe? Tipo, aquelas sobrancelhas que você paga pra fazer, só que na verdade é sua mesmo. Então. E olha, eu dou uma esfumadinha com o dedo mesmo. E olha como que ela levanta bem. Com aquela mesma pincelzinho de sobrancelha que a gente passou, vou vir com fixador de cabelo mesmo. Vou borrifar aqui nessa esponjinha, nesse pincel, e vou passar sobre a sobrancelha. Isso daqui não vai deixar que a sobrancelha saia do lugar, sabe? E é uma dica, assim, bem legal pra quem vai pra festa e quer deixar os pelinhos sempre no mesmo lugar. Esse truque da fita adesiva. Eu vou peguei aqui uma parte, vou colar rente aos meus cílios inferiores aqui, assim. Eu tô atrasada, gente, eu tô atrasada, então tem que correr. Vou colar aqui assim as duas fitas. Aquela mesma sombra branca brilhante e vou passar ela no cantinho da lágrima, aqui, ó. Aqui. Eu gosto de passar tanto em cima quanto embaixo, porque isso deixa um efeito bem legal, sabe? Ilumina bastante o olhar. Então eu passo tanto em cima quanto embaixo. Pincelzinho e essa sombra marrom aqui, terra. E eu vou marcar o meu côncavo, tá? Vou marcar o meu côncavo. E já vou vir esfumando esse côncavo. Vou marcar bem. Gente, eu não sei o que eu faço ainda, tá? Não sei que maquiagem que eu vou fazer. Tô pensando em fazer uma preta, um preto básico, tá? Mas eu não sei, com um pouquinho de azul, alguma coisa assim, porque meu vestido tem azul. Mas é só um pensamento mesmo. Vamos ver o que isso daqui vai dar. Olha que legal. Passei o lápis sombra aqui da Color Trend da Avon. E eu tô amando ele, gente, porque ele tem umas partículas de brilho, tá? E eu vou passar em toda a minha pálpebra móvel. Assim, sem nenhum segredo mesmo, tudo borrado. Passar um pouquinho aqui, assim, no côncavo também. Só não vou passar no cantinho da lágrima, mas eu vou passar em tudo. Toda essa... Tá vendo? Nossa, tem um cabelo bem aqui. Esse processo desse outro lado aqui, eu vou passar esse lápis sombra por toda a pálpebra, menos no cantinho da lágrima. Lágrima. Aqui assim. Tá vendo? Olha como ficou bem borrado, bem esquisito. Mas a gente vai limpar isso agora. Esse pincelzinho de esfumar. E eu vou esfumar toda essa sombra preta que a gente passou. Eu vou esfumar a pálpebra inteira, tá? Dessa sombra preta. Pra ficar uma coisa assim bem legal. Vou fazer um degradê aqui entre esse claro com esse mais escuro. Vou fazer o mesmo processo desse outro lado aqui. Eu vou esfumar bem todo esse côncavo para não ficar nada marcado. Tá vendo, gente? Não sei se vai dar pra vocês verem, mas olha, ele tem umas partículas de brilho que eu acho muito bonito. Não é aquele preto tradicional, sabe? Uma coisa bem bonita. Olha, eu esfumei todo aquele preto. Tá vendo quando a gente coloca o marrom, como que dá um efeito legal? E agora, eu resolvi passar azul. Eu vou passar azul pro Natal. Mas tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou vir com um pincelzinho de sombra, pegar esse daqui meu de esponjinha assim. Vou pegar essa sombra azul aqui, ó, 3D com brilho, essa azul bem escura. E vou passar aqui, ó. Olha, bem nesse cantinho assim. Fazer o mesmo processo do outro lado.
Vou aplicar a sombra até no cantinho. Eu adoro azul, gente. Nossa, é a minha cor preferida. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu quero pôr azul. E agora, eu vou vir com esse outro pincel aqui e essa sombra preta, opaca. E eu vou reforçar aquilo que a gente fez, ó. Eu vou passar aqui no côncavo com essa sombra preta, ó. Vou passar aqui assim. Tá vendo? Marcando bem o côncavo. Passei essa sombra preta. Agora, eu vou voltar com aquele pincel de esfumar, aquele que a gente pegou o azul, vou limpar ele. E vou esfumar novamente todo esse preto, tudo isso que a gente fez. O legal daquela lápis sombra que a gente passou é que mesmo passando outra sombra por cima, ó, ela fica com umas partículas de brilho. Eu acho muito bonito. Tá vendo, ó? Ficou um olho bem... Deixa eu ver se tá os dois igual. Tá os dois igual. Agora, eu vou vir com... Tá saindo minha fita, né? Mas tudo bem. Vou vir com um delineador líquido. Esse daqui é o da Intense, o meu preferido. Pra vocês, daí o que acontece? A bateria descarregou. O que eu fiz? Eu não queria continuar a gravar com o celular, né? Porque a imagem não é tão boa. Então, eu quero terminar a maquiagem com vocês. Eu deixei a câmera carregando e eu vou fazer os cachos do cabelo enquanto isso. Vocês já sabem, né? Tem um tutorial aqui de como eu faço. Eu só pego o Babyliss e vou cacheando o cabelo. Olha que... Não. Gente, eu aqui com essa fita na cara. Porque eu achei que ficaria sem graça, né? Por exemplo, se eu deixasse o vídeo pra lá e terminasse a maquiagem e aparecesse sem vocês terminarem de ver como eu fiz, sabe? Então, vou fazer o cabelo. Eu vou ir cacheando tudo. Então, o cabelo ficou assim. Eu não quis cachear muito, eu quis só dar uma leve ondulada nele. Então, o cabelo, ele ficou assim. E agora eu vou lá terminar a maquiagem porque eu tô atrasada, então vem comigo. Um delineado de gatinho. Eu não vou falar muito porque agora eu tô com pressa, tá? Que eu tô atrasada. Fazer um delineado de gatinho comum. Tá vendo? Eu vou fazer um delineado. Fazer do outro lado também o mesmo processo. Delineado seco, vou vir com aquela sombra azul que a gente passou. E vou aplicar aqui abaixo dos meus cílios, tá vendo? Nesse... Aqui assim, ó. Com um pincelzinho bem fininho pra ter mais precisão. Cara de idiota, ó. Tá vendo, ó? Apliquei aqui embaixo. Agora eu vou vir com aquele... Agora eu vou retirar a fita, né? Tirei a fita, pronto. Agora eu vou vir com aquele pincelzinho chanfrado, que eu não tô achando. Vou vir com aquele pincelzinho chanfrado, vou pegar a sombra preta, opaca, e vou marcar aqui embaixo. Tá vendo? Fazer o mesmo processo do outro lado. Com a cara de retardada. Pronto. Vou aplicar uma leve camada de máscara para cílios. Vou passar bastante nos cílios de baixo, porque eu vou pôr cílios postiço, então... Ó. Cara de retardada. Máscara... Tô até meio biruta, de tão atrasada que eu tô. Eu já apliquei cola nos cílios postiços, tô esperando dar uma secadinha, tá? Enquanto isso, eu vou terminar a pele. Vou voltar com o pó compacto da Vult, aquele lá que eu já mostrei. Eu vou aplicar aqui abaixo da olheira novamente. Na zona T do rosto, que é na testa, nariz e queixo. Tá?
Agora eu vou vir com o pincel, porque eu não tô vendo nada. Vou pegar o pó e vou aplicar com o pincel no resto do rosto. Perfeita, ou quase. Agora eu vou vir com esse pó mais escuro que meu tom de pele. Vou pegar um pouquinho do produto e vou marcar o contorno do rosto. E vou subindo aqui, ó, fazendo esse 3. Na testa também um pouquinho. E vou marcar o nariz. O nariz eu vou vir com esse mesmo pincel, porque eu tô sem tempo de fazer muita coisa. Eu vou aplicar aqui. Mais um pouquinho. Aqui na pontinha do nariz. Pronto, marquei o contorno do rosto. Agora eu vou vir com blush. Blush. Vou aplicar nas maçãs do rosto. Gente, como eu tô atrasada, eu vou usar a própria sombra branca brilhante que a gente pegou pra usar como iluminador. Então, eu vou iluminar aqui, aqui. Ela tem o mesmo efeito, tá vendo, ó? Ela tem o mesmo efeito de um iluminador na hora da pressa, super vale. Na ponta do nariz, na testa, um pouquinho. E aqui na dobrinha da boca. Agora, eu vou pegar os cílios postiço, aquele que a gente tinha passado um monte de cola. Vou vir e vou colocar com a mão. Tomando bastante cuidado, tá? Tá vendo? Eu coloquei ele. Agora eu venho com a pinça arrumando. Isso colocado, tá? Vou dar um zoom pra vocês verem como ficou o olho. Eu vou passar esse batom vermelho, que é a cor 330 da Boticário. Olha, ele é um batom assim, um vermelho bem chamativo. E eu gosto, sabe? Eu gosto que o meu Natal é... Sei lá, deu vontade de passar vermelho, eu passei e é isso aí. Ficou o olho azul com o batom vermelho. O que eu vou usar hoje são esses daqui. Que eu acho que tem tudo a ver com o vestido e eu vou colocar, então vamos lá. Nossa, eu tô suando porque tá um calor que só Deus na causa. Pronto, então os brincos ficaram assim. Eu não vou colocar colar porque o vestido mesmo já tem esse detalhe aqui, tá? Pra quem me perguntar, esse vestido aqui eu comprei lá em Fortaleza, quando na viagem que eu fui lá numa loja que tinha, então eu não vou lembrar o nome, mas foi lá em Fortaleza. E eu vou mostrar o vestido agora pra vocês verem como que ele é. O que eu vou usar hoje é esse daqui, que ele é um azul maravilhoso, tá? Os dois. E ele é da Visano. Sapato bem bonito e eu vou usar esse daqui, esse azul. Eu amo azul. Querido da Intense. Então esse assim foi um vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados aqui do canal, tá? Foi um vídeo de um tipo maqui fala, tá? Que eu vou me maquiando e falando e me arrumando e vocês vão vendo. Tá uma correria porque eu realmente tô atrasada, eu tô saindo agora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você gostou desse vídeo, tá? Me siga lá no Instagram. Um beijão. Feliz Natal pra todo mundo, tá? Antes de tudo. E até o próximo vídeo.